Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Ho'oponopono Sem Mistérios. Nós vamos hoje seguir a nossa leitura lendo sobre como essa purificação se manifesta. Nós vamos começar com uma passagem do Dr. Hugh Lin, tá? Que foi extraída do Limite Zero, a citação que ele fez. Então vamos lá. O objetivo da vida é retornar ao amor a cada momento. Para entender a esse propósito, a pessoa precisa reconhecer que é completamente responsável por criar a sua vida do jeito como ela é. Ela precisa compreender que são os seus pensamentos que criam a sua vida da maneira como ela é a cada momento. Os problemas não são as pessoas, os lugares e nem as situações, mas sim os pensamentos a respeito deles. A pessoa precisa aceitar a ideia de que não existe o lá fora. Conforme já evocamos, ao fazermos uma faxina em nosso interior, isso se manifesta fora de nós. Porém, como não existe nenhuma intenção, apenas o processo de purificação, não podemos prever qual será o resultado. Seja qual for a divindade ou o universo, responde da maneira mais apropriada para todos nós e no melhor momento. Sempre temos a escolha de purificar ou não as nossas memórias, e com frequência o que atribuímos ao outro é a trave que temos no olho. E é com base nessa trave que, quanto tanto obscurece nosso campo de consciência, que realizaremos a purificação. E nesse processo, eu convido o leitor a se lembrar de princípios importantes, que são os seguintes. A responsabilidade por um problema não é o mesmo que culpa. Se o processo se basear no princípio da responsabilidade, é porque você tem a escolha de purificar essa memória ou não. E isso é diferente da culpa. Não se esqueça de que a responsabilidade é uma questão de ressonância dentro de nós. Você não sabe onde está o problema. É em nós que a mudança acontece e não no outro. Então confie na sua divindade interior. E deixe a mente de lado. Você pode trabalhar com base num modo que eu chamo de direto ou no modo indireto. O direto corresponde a um aspecto particular que você trabalhará, e o indireto se baseia numa situação mais genérica. Nós poderíamos dizer que a purificação destes programas e destas memórias é um retorno à fonte, onde a energia do nosso ser pode circular com mais liberdade e prosseguir no sentido inicial. Quando enxergamos o que nos incomoda em nossa vida, fica fácil fazer a limpeza. Na verdade, não é bem assim. Quando nós detestamos um defeito, não é fácil fazê-lo desaparecer, pois nos encontramos diante de múltiplas resistências internas das quais não temos consciência. O que fazemos na realidade? Rejeitamos esse aspecto e até o negamos em alguns casos. Quanto mais o rejeitamos, mais criamos para nós mesmos um estado de tensão. Agindo assim, nós teremos dificuldade em praticar o Ho'oponopono simplesmente porque seria como aceitar o problema. Portanto, parece necessário especificar alguns pontos para que você possa se beneficiar plenamente desta maravilhosa ferramenta que é o Ho'oponopono. Aceitar o problema, gente, não significa eu vou viver com isso por toda a minha vida, pois isso nunca mudará. Aceitar é reconhecer do que se trata, reconhecer que existe, que está presente e que me incomoda. E de acordo com o princípio do Ho'oponopono, compreender
que é uma memória, que é um programa que está ali se manifestando. E por quê? E como que isso existe? Pouco importa. O importante é que temos as 4 frases para enfrentá-lo. Quando temos um problema com outra pessoa, por exemplo, com o ex, né? Com alguém que você não gosta, com a sua mãe, enfim. Todos esses problemas estão no exterior. Então, nós temos um problema com o exterior. E muitas vezes tendemos a considerar que ele vem do outro, desta outra pessoa. E as técnicas de comunicação nos lembram que numa relação, seja qual for ela, há vários protagonistas. Portanto, você é um dos protagonistas desse conflito com outra pessoa. A questão não é saber se você tem ou não razão, e sim ver que existe um conflito que o afeta. E é nesse ponto que agirá o Ho'oponopono, nessa memória, nesse programa, que por certo vai muito além do que você imagina, daquilo que você tem consciência. E às vezes será necessário praticá-lo por um bom tempo, pois há muitas memórias que podem ter diferentes aspectos. Por exemplo, certo dia, ao entrar no carro, eu comecei a praticá-lo por alguma razão e tudo se encadeou. Já não sabia direito de onde eu tinha partido. De resto, pouco importa. E eu continuei por cerca de 45 minutos seguidos. Às vezes, pode ser por coisas insignificantes que aparecem, como pensamentos, lembranças que não têm necessariamente a ver, ou têm, mas de maneira inconsciente, com o seu ponto de partida. E pelo que eu constato e percebo quando eu faço para mim, é como um aspecto interior que se abre e uma ramificação num espaço superior que permite essa purificação. Eu tomo a imagem dos casos que vão aparecendo aos poucos, e quanto mais eu purifico, mais outras coisas vêm à superfície, com tranquilidade. Deve-se fazer o Ho'oponopono de maneira consciente ou mecânica? Também funciona. Bom, as 2 maneiras de proceder são possíveis. Confie no que você está sentindo. Em geral, eu faço de modo consciente, quando estou trabalhando no que chamo de grande caso. Nessa situação hipotética, eu pratico em todos os aspectos que me aparecem. Quando praticado de modo mais mecânico, ele é repetido como um mantra. Uma conexão ocorre e um trabalho se realiza, mas talvez tenhamos menos consciência do seu alcance. Às vezes o alcance e a eficácia do Ho'oponopono são sutis, e eles nem sempre são imediatos, pois com frequência vários aspectos estão ligados. Porém, ao cabo de certo tempo, percebemos que já não reagimos da mesma maneira, que já não pensamos no que se passou ou o contrário. Algo tornou a entrar em ordem e sentimos certa indiferença. Algumas pessoas se sentem mais leves. Quando eu utilizo em mim, eu vejo os efeitos. Num primeiro momento, um pouco com uma meditação, sinto meu espírito livre, apaziguado e não penso mais no problema. Deixo o barco correr. E num segundo momento, em função do que serviu de objeto à minha prática, eu vejo a mudança em mim, na minha maneira de agir. E também já pude verificar que quando se trata de um conflito, ele se neutraliza. E eu percebi igualmente que no meu íntimo as coisas seguiam o seu curso e uma alegria interior se instalava. Sentia uma visão muito mais ampla, uma gratidão para com a vida, uma confiança e o coração aberto. Alguma coisa estava mais leve na profundidade do meu ser. Foi um verdadeiro retorno à espiritualidade, a valores que eu tinha enterrado havia algum tempo e que voltavam à superfície. Para mim, o Ho'oponopono é um trabalho espiritual profundo, que apazigua e abre o espírito, sem que seja necessário aderir a qualquer crença. É como se entrássemos em contato com a profundidade da vida,
com o presente, com a profundidade do ser e o vivêssemos com mais consciência e intensidade. Não há ritual nesse processo e nem crença particular, nem solicitação a fazer. Portanto, não temos de nos perguntar se seremos ouvidos ou não. Trata-se do momento presente, de um problema, de um pensamento, da repetição das 4 frases. O tempo pode ser muito curto ou muito longo, pouco importa. Quando eu pratico o Ho'oponopono com as pessoas, em geral, eu o faço no final de uma sessão de psicologia energética e todos os aspectos já foram trabalhados. E retomo os elementos que me parecem necessários em nível espiritual para praticar o Ho'oponopono. E isso ocorre com muita rapidez e normalmente há entre 1 e 3 aspectos a serem trabalhados. Nomeio apenas o elemento e iniciamos a prática, que dura 2 minutos. Como percebo as energias e os diferentes campos sutis, eu sinto a conexão com a memória e o momento em que se dá o desprendimento. A pessoa o percebe também, seja porque uma emoção de libertação se apresenta, ou seja porque sente uma liberdade interna. Em outras ocasiões, eu proponho esse trabalho fora da sessão, e o poder da conexão que sinto também se faz presente. Na prática do Ho'oponopono, a atenção é atraída para o fato de que no nível de consciência e de inconsciência, chamado de subconsciente, né? As expectativas são vividas através do filtro das memórias. Em outros termos, são as memórias que modificam a experiência que vivemos. Elas fazem o papel de uma espécie de tampão, de algo que cria uma opacidade entre nossa inteligência superior, ou seja, a nossa inteligência divina, né? E a nossa realidade material. Dão colorido à nossa vivência e é necessário purificar essas memórias a fim de reencontrar o vínculo com essa parte do nosso ser. É como se limpássemos aos poucos uma vidraça suja que vai se tornando cada vez mais transparente e que nos permite enxergar a paisagem de outra forma e nos orientar de maneira diferente. Uma vez purificadas essas memórias, podemos nos encontrar num espaço criador livre e o impacto destas memórias sobre a nossa vida é modificado. Esse livro está muito bom, né, gente? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem especial de uma ouvinte, né, que falou que compartilhou com várias pessoas e realmente eu acho que eu fui inspirada, né, para ler esse livro, porque bem de final de ano, assim, nesse ano que foi bem desafiador para todos nós, né, e que temos muitas coisas para limpar dentro de nós. Então, realmente é importante que a gente use o Ho'oponopono que está aí disponível para essas purificações de tudo que nos incomoda, né, seja em relação a esse ano mais difícil, de pandemia, seja em relação a algo seu da sua vida, né, mais pessoal, lembrando que tudo está dentro de nós. E como que a gente atraiu mundialmente uma pandemia, né? Por quê? Tantas explicações estão aí, mas se a gente olhar pela vertente, né, e pela lente do Ho'oponopono, a gente vai entender que a humanidade, né, estava numa frequência que atraiu esse tipo de situação, esse tipo de processo, né? Que atraiu toda essa pandemia para algum aprendizado, para alguma frequência que precisava aprender algo, né? Mas que enquanto humanidade todos nós atraímos isso juntos, né? Então somos responsáveis, que não é culpados, mas responsáveis por tudo que está acontecendo. Então que a gente também possa se fazer parte do todo, não botar culpa em ninguém, né? Saber que somos todos um e que juntos nós estávamos contribuindo para essa vibração mundial, para atrair essa situação neste momento. Certo, gente? Então, neste momento eu convido você para a gente fazer a nossa purificação do dia. Então, sente-se
ou deite-se tranquilamente. Respire profundamente. Perceba o seu eu interior. Pergunte-se quais frequências, energias você tem emanado para o universo, para o mundo, para as outras pessoas. Quais frequências ou energias você tem gerado a partir dos seus pensamentos e sentimentos? Às vezes, sem perceber, limpamos a casa com mau humor, arrumamos a cama com raiva, fazemos comida com medo, falando mal dos outros. Todas essas manifestações no nosso pensamento, no nosso coração, tudo isso gera a energia e a frequência com a qual vibramos no mundo. Que frequência você está ofertando para o mundo? Que frequência energética você está oferecendo para as pessoas da sua casa? Não sinta culpa, apenas responsabilidade. Respire fundo e permita que a divindade purifique em você toda e qualquer memória que gere sentimentos e pensamentos negativos no seu dia a dia. Eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Repita em voz alta, junto comigo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Gratidão, Criador, está feito.